Eu estava falando que eu me coloquei à disposição para falar aos irmãos nesta noite. Ontem fiz uma celebração do casamento, uma sobrinha, e eu estou dizendo que estou vivendo um momento histórico muito feliz na minha vida. Primeiro, fiz 30 anos de casados este ano. Também, mês passado, eu celebrei 30 anos de pastorado, né? E este ano também a patente vai subir, eu vou me tornar avô, né? Então, tudo isso são coisas boas que Deus tem reservado em nossas vidas. E quando eu estava celebrando lá em Palmas, o culto de ação de graça dos 30 anos, né, de pastorado, eu estava dizendo para os irmãos que nós somos tudo aquilo que está dentro da gente, né? E na hora eu agradeci às igrejas que cooperaram com aquilo que realmente experimentei no pastorado. A igreja aqui de São Luís, a primeira igreja, é uma das igrejas realmente que está dentro do meu coração, dentro da minha vida. Por isso, eu quero aproveitar para agradecer a Deus por tudo que eu experimentei através do apoio da igreja. Eu vou falar hoje sobre a criança e o reino de Deus, né? Então, o tema da criança está muito recorrente, né, no meu coração, na minha mente, nesses últimos tempos, né? Então, como pastor, eu vou pregar realmente sobre criança. E o Edmilson, como engenheiro, vai fazer casinha na árvore, né? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. E o texto é de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 13 a 16. Depois a gente vai ler o texto também de João, capítulo 3. Marcos, capítulo 10. É um texto bastante conhecido. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Em João capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo, com ele. A isto respondeu Jesus: é verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiro que te dizer, importa-vos nascer de novo. A criança e o reino de Deus. O grande poeta português Fernando Pessoa, ele tem um poema Liberdade, e tem um trecho que diz assim: grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Mas o melhor do mundo são as crianças. E um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, ele diz assim, a concepção que ele tinha de criança: a criança é a inocência e o esquecimento. Um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento e uma santa afirmação. Mas também, sobre criança, tem uma canção que eu gosto muito, de Gonzaguinha, que tem o título Que é o que é. Então ele pergunta sobre a vida, ele questiona sobre a vida. E ele vai buscar na criança a resposta. Aí tem uma frase que ele diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Irmão, Jesus foi buscar nas crianças
uma metáfora para falar sobre o reino de Deus. Como entrar no reino de Deus? Através das crianças, ele buscou essa metáfora como a gente pode entrar no reino de Deus. E Jesus é o poeta da misericórdia e da compaixão de Deus, pois falava por meio de parábolas e fatos. Jesus não explicou diretamente sua experiência do reino de Deus, porque parece que não era fácil comunicar por conceitos o que ele experimentava, o que ele vivia no seu íntimo, a sua relação com Deus. Daí não utilizou a linguagem dos escribas para falar ao povo, nem falou com o estilo solene dos sacerdotes de Jerusalém, mas recorreu à linguagem dos poetas. Lendo atualmente Rubem Alves, ele dizia, olha, nesses últimos anos eu estou lendo mais os poetas do que os teólogos. Portanto, Jesus usava a linguagem dos poetas, com criatividade inesgotável, inventava imagens, criava belas metáforas. É um caminho para entrar na experiência do reino de Deus. Jesus procura, através desses relatos, pôr as pessoas em sintonia com a experiência do povo simples das vilas e conhecem em sua própria vida o que podem ajudá-los a abrir o entendimento sobre o reino de Deus. Assim, aquele que entra nas metáforas e se deixa transformar por sua força já está, de certa forma, entrando no reino de Deus. Portanto, aqueles que compreendiam a mensagem, as parábolas e metáforas de Jesus, de certa forma, já estavam entrando no reino de Deus. Por isso, ele sempre concluía dizendo o quê? Daí, quem tiver ouvido, que use, né? Que ouça, que use. Irmão, Jesus utiliza aqui uma linguagem do texto que nós lemos, uma linguagem original para falar da atitude básica para acolher a Deus. Para os adultos, para nós, parece estranho essa linguagem de Jesus, de pedir que se façam como crianças. Então, o que ele quer dizer com isso? A criança é um modelo empregado de maneira diferente em diversas culturas. É uma metáfora universal para falar de confiança nos pais, inocência, humildade, sinceridade e muitas outras coisas. Jesus, ao utilizar como metáfora, ele não idealiza as crianças. Ele sabe muito bem quem eram aquelas crianças. Ele conhece e conhecia aqueles meninos, aquelas meninas desnutridas que perambulavam ao redor e entre os seus seguidores. Jesus conhecia a realidade e a vida daquelas crianças e sabia das dificuldades que elas enfrentavam. E sabia também da insignificância delas no seu contexto social daquela época. Quando nós lemos os evangelhos, nem as crianças eram contadas, né, quando ia fazer alguma estatística. Por isso, ele diz, deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que são como elas. O reino de Deus são também das crianças, porque Jesus veio para os mais fracos e desprezados da sociedade. Dizem que um dos critérios para se saber como será um país é só a gente perceber como esse país trata as suas crianças. Mas quando Jesus usou a criança como metáfora para entrar no reino de Deus, a partir daí Jesus vai mais além e diz, eu vos asseguro, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O caminho para entrar no reino de Deus é tornar-se como criança. Deixar-se abraçar por Deus como aquelas crianças que se deixaram abraçar por Jesus com alegria. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Nascer de novo é ser criança. E Nicodemos não entendeu nada. Em geral, nós adultos sempre andamos à procura de poder, grandeza, honra ou riqueza. E Jesus vem e convida os adultos que se façam como crianças. Está pedindo mais que uma mudança de atitude. Jesus está como que pedindo um novo começo, um novo jeito de viver, uma nova forma de enxergar a vida,
o início de uma personalidade nova. É algo que acontece primeiramente por dentro e depois se torna visível quando agimos pela força e pelo amor de Deus. E ainda, voltando ao Nietzsche, ele diz o seguinte, que a maturidade do homem é ter voltado a encontrar a serenidade com que brincava quando era criança. Vocês já perceberam, quando as crianças estão brincando, a seriedade com que ela faz as brincadeiras? E o próprio Nietzsche diz também que todo homem autêntico, verdadeiro, né, tem uma criança dentro dele querendo brincar. Portanto, é nessa perspectiva que eu entendo quando Jesus usou a criança como metáfora. Jesus vem com uma proposta nova, chamada de reino de Deus. No judaísmo do tempo de Jesus se falava em voltar ao Deus da lei. Portanto, o povo de Deus sempre se desviava do caminho. Então, sempre tinha uma mensagem de volta, de retorno ao Deus da lei. Oravam dizendo, faz-nos voltar à tua lei. Mas Jesus abandonou essa linguagem do judaísmo e fala de entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Ele convida a todos, não somente os pecadores, mas a todos, até mesmo aqueles que se consideravam justos, puros, como os judeus, a entrar no reino de Deus, como os fariseus. Todos precisam mudar para entrar no reino de Deus. E não em atitude penitencial, mas movidos pela alegria e a surpresa do amor incrível de Deus. Às vezes, nós nos enganamos. Às vezes, a gente pensa que nós nos convertemos, né, por causa da nossa iniciativa. Basicamente, ou entramos no reino de Deus por causa da nossa conversão. Mas quando nós entramos no reino de Deus, irmãos, é por causa da experiência da bondade e do amor de Deus em nossa vida. Se a gente não experimentar a bondade de Deus, o amor de Deus em nossa vida, nós não estamos prontos, aptos a entrar no reino de Deus. É essa experiência do reino de Deus que força essa entrada no reino de Deus. Portanto, não encontramos no reino um novo código de leis para regular a vida, mas um impulso e um horizonte novo para viver transformado e transformando o mundo de acordo com a verdadeira vontade de Deus, como nós ouvimos a vontade de Deus através do chat de hoje pela manhã. E quando nós percebemos essa experiência do amor de Deus, nesse encontro com Jesus, nós podemos dizer, nós estamos no reino de Deus, nós estamos no caminho certo. Essa semana, conversando com um irmão que frequentou a nossa igreja lá em Palmas, ele é paulista, retornou para São Paulo, então sempre falando com ele, né, pela mídia social, e ele meio confuso sobre as coisas, lendo a Bíblia e tudo mais. Eu disse para ele, olha, tu quer ler a Bíblia? Começa pelos evangelhos, lê só os evangelhos, e começa a perceber como que Jesus se encontrava com as pessoas, como é que Jesus tratava as pessoas, como é que ele agia e reagia diante das pessoas. É essa experiência do amor de Deus, irmão, é que nos faz entrar no reino de Deus. No reino de Deus só se pode entrar com um coração novo, disposto a obedecer a Deus a partir das profundezas do nosso ser. O que é decisivo nessa transformação radical é que Deus procura reinar no centro mais íntimo das pessoas, nesse núcleo interior onde se decide sua maneira de pensar, de sentir, de comportar-se, um entendimento bíblico que nós chamamos no coração das pessoas. Não está apenas a questão do amor e da vida efetiva, mas no coração das pessoas é onde está a vida inteira. Toda a nossa vida passa primeiramente por dentro da gente. Nós só externamos aquilo que já passou por dentro da gente. É nesse centro da nossa vida que Deus e Jesus quer realmente transformar e mudar. É isso que está escrito aqui atrás, né? O amor de Jesus que nos resgatou. O salmista diz, filho meu, dá-me o teu coração. O homem bom retira coisas boas do bom tesouro do coração. E o homem mau retira coisas más
do seu coração. Em nenhum lugar se construirá a vida como Deus quer se as pessoas não mudarem a partir de dentro. Jesus ilustra isso dizendo: não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê fruto bom. Jesus quer tocar o coração das pessoas. O reino de Deus deve mudar a todos a partir da raiz. Só os homens e mulheres de corações novos farão também um mundo novo, uma sociedade melhor. Eu aprendi com Rubem Alves, quando ele diz assim: Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum. Ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Está sempre à procura de companheiros para brincar. Quando ele diz isso, ele se lembra da criação. Deus 6 dias trabalhou criando tudo que nós temos de belo e maravilhoso. E no 7º dia, ele fez o quê? Descansou. Em outras palavras, irmão, ele está dizendo: no 7º dia, agora vamos brincar, vamos nos alegrar. E o Rubem Alves, ele bebeu lá de Santo Agostinho, ele disse que o mundo tem 2 realidades. Né? Uma realidade está na caixa, que ele usa o termo, a caixa de ferramenta, a caixa de utilidades. Né? A outra parte da vida, né, está na caixa de brinquedo, que ele chama da fruição. Né? O Santo Agostinho já falava isso, o Rubem Alves só deu uma melhorada nesse texto aí. Né? Portanto, a nossa vida é isso. Né? A nossa vida é isso. Eu estou dormindo na casa do Caleb essa semana, né, e tinha uma prateleira de vidro quebrada, né? Aí eu comprei, troquei, aí eu fui na caixa de ferramenta dele pegar uma chave de fenda. Então, o Rubem Alves estava dizendo o seguinte: a caixa de ferramenta é aqui que nós temos a nossa profissão, nossas habilidades, né, até os nossos bens, para conseguir uma outra coisa. Mas a alegria, o prazer, está na caixa de brinquedo. Né? Está na caixa de brinquedo. Portanto, a vida é essa luta, mas também é festa. É isso que Rubem Alves está dizendo aqui, quando ele diz que ele enxerga o mundo também com o olhar da criança. Quando eu olho para o mundo hoje, em meio a tanta hostilidade, desamor, rancor, intolerância e maldades no coração das pessoas, penso que o mundo se esqueceu do convite de Deus para amar. Tem um texto, um livro bem pequeno, inclusive eu fiz um resumo desse livro do Francis Schaeffer, que é O Sinal do Cristão, que está lá em João. Né? O sinal do cristão qual é? É o amor. O sinal do cristão é o amor. Irmãos, o homem moderno hoje, ele não está interessado nas nossas doutrinas. A nossa doutrina não vai atingir o homem moderno. Jesus falou isso. O que vai atingir o homem é a visibilidade do nosso amor para com as pessoas. As relações, né, de amor que devemos ter, e de gentileza, né, de camaradagem, de amizade com as pessoas. Portanto, sem a visibilidade do amor, o homem moderno não vai ouvir a nossa mensagem. Você pode pregar, falar, discursar, mas se não houver realmente essa visibilidade do amor de Deus, o mundo não vai nos escutar. Não vai nos escutar. E principalmente hoje, né? Sem realmente a visibilidade do amor de Deus, o mundo não escuta a nossa mensagem. E ainda para finalizar, irmãos, Jesus já não sabia como convidar as pessoas a alegrar-se e rejubilar com a misericórdia de Deus. Alguns, longe de se alegrar por sua acolhida às pessoas, aos pecadores e considerados indignos da sociedade do tempo de Jesus, eles os desqualificavam por comer e beber com pecadores. Portanto, Jesus se misturava com esse povo e era desqualificado porque estava junto com as pessoas marginalizadas da sociedade. E só lendo esse texto aqui em Mateus capítulo 11, 12 a 9, Jesus desafia os seus críticos com o exemplo. Mais uma vez, ele usa a metáfora das crianças. Quer ver? Vamos ler em Mateus capítulo 11.
Mateus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 11, né? A partir do verso 11. Mas o texto que eu quero ler em particular é o verso 16. Mas eu vou ler a partir do verso 11, que tem a palavra Elias aqui. Eu prometi a Gabi e ao Caleb que toda a pregação vai ter a palavra Elias. Já apareceu 2 vezes aqui hoje. Então diz assim, ó: este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis conhecer ele mesmo, Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui está o texto. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. Irmãos, Jesus usa essa metáfora, essa ilustração. Ele conhecia as brincadeiras de criança. Nós cantamos música para vocês dançar, ninguém veio dançar. Nós tocamos música de lamentação para prantear, para brincar de enterro, não é? Ninguém veio brincar. Portanto, João Batista pregou mensagem ameaçadora do juízo de Deus, convidando o povo ao arrependimento. Alguns disseram: ele tem demônio. Veio Jesus convidando a alegrar-se com a misericórdia de Deus para com os pecadores, e acolheu a todos com base na experiência do amor de Deus. E eles diziam que ele, Jesus, come e bebe com pecadores, e amigo de gente insignificante. Sois como meninos e meninas, que não entram na brincadeira quando são convidados pelos companheiros. Portanto, para haver brincadeira, tem que ter os grupos brincando, não é? Quando eu jogava bola, não é? Quando o jogo estava bom, estava todo mundo junto. Quando saía um grupo, já acabava o jogo. Portanto, irmãos, sois como meninos e meninas que não entram na brincadeira quando são convidados pelos companheiros. Jesus está dizendo: olha, eu vim realmente para promover o amor de Deus, acolher todos com a misericórdia de Deus, e estou convidando outras pessoas também para se juntar nessa brincadeira da alegria, de acolhimento, de salvação. A brincadeira é impossível se um dos grupos se negar a tomar parte. Assim é hoje. Jesus quer pôr todos a dançar de alegria por causa da misericórdia de Deus para com os pecadores. Mas a gente que não quer tomar parte na brincadeira. Nós precisamos, né, nos juntar a Jesus, né, para poder, né, participar dessa brincadeira de salvação, né, essa brincadeira do reino de Deus. Né? Isto é uma mensagem de alegria, uma mensagem da misericórdia de Deus, uma mensagem de amor, mas com o coração cheio da graça do amor de Deus. A criança enxerga o mundo como uma grande caixa de brinquedos, como eu repeti, repleto de beleza. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio, disse Rubem Alves. Quem não muda sua maneira adulta de sentir, de ver e não se torna como criança, jamais será sábio. Ele pode dizer, jamais será salvo. Jamais será salvo. Podemos dizer, quem não muda sua maneira de enxergar o reino de Deus, com base na experiência da bondade de Deus, jamais será salvo. Jamais terá uma nova personalidade. É um novo começar. Isso que Jesus disse para Nicodemos, que ele não entendeu. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Quando a gente entrar,
ou entender a mensagem do reino de Deus e se deixar transformar pela força dessa mensagem, já estamos entrando, já estamos dentro do reino de Deus. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura e tudo se faz novo. É um novo olhar, é um olhar que salva, como diz o profeta Isaías. Irmãos, nós possamos ser mais entendidos do que o Nicodemos, que não entendeu nada que Jesus disse. Ele queria ser criança, mas como criança, ter atitude, o jeito, o olhar, né? Essa experiência de ver as coisas. E quando nós entendemos o reino de Deus e a mensagem do reino de Deus, nós já somos o quê? Participantes dele, com toda a alegria que Deus quer repartir a cada um de nós. Amém?